Olá, boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando no Facebook do Campus Gaspar. Hoje é a terceira noite da nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e nessa noite nós teremos 3 palestras acontecendo, né? A primeira delas vai iniciar agora, né? Ela vai ser proferida, então, pelo Jackson, que está aqui conosco, né? O Jackson ele vai falar sobre o grupo temático de inteligência artificial do BlueSoft. Posteriormente, na sequência da palestra do Jackson, né, ainda mesmo nesse vídeo, nós teremos uma segunda palestra que é totalmente ligada a essa primeira, que é com o Henrique Bilbao, e ele vai falar como uma empresa de inteligência artificial trabalha na prática. E, em seguida, às 20 e 30 horas, né, a gente vai ter um intervalinho, e aí às 20 e 30 horas nós temos uma terceira palestra, que é com o Hugo, que vai falar sobre uma solução do Spotify, tá? Então, primeiramente, a gente vai começar com o Jackson, né, que vai falar do grupo temático de inteligência artificial do BlueSoft. Gostaria de agradecer imensamente ao Jackson, que é da NBW. A NBW é uma empresa de Gaspar, né, onde fica situado o nosso campus. A NBW já é parceira do IFSC, né, tivemos alunos atuando lá. A NBW já nos auxiliou com a Semana da Informática do ano passado, né, a gente tem um contato aí de parceria com o nosso campus e essa empresa de Gaspar. Agradeço, Jackson, né, por estar aqui conosco, pela tua disponibilidade em palestrar, em contar um pouco para a gente desse grupo temático, né, dessa vertical de inteligência artificial do BlueSoft, né. Vou falar um pouquinho do Jackson. O Jackson é especialista em tecnologia e inovação, empresário e investidor, é CEO na NBW Digital, CEO na Conta B Digital, Head de Inteligência Artificial no BlueSoft. Ele é bacharel em Ciência da Computação pela FURB, tem especialização em Administração de Pessoas pela Uniaselv, MBA em Gestão de Projetos também pela Uniaselv, MBA em Gestão Comercial e Inteligência de Mercado também pela Uniaselv. Passo a palavra para o Jackson, mais uma vez agradecendo a tua presença aqui com a gente hoje, Jackson, e desejando, então, uma boa palestra. Ok, muito obrigado, professora Daniela. Professor, eu vou fazer aqui o compartilhamento da tela, né? Só um momento. Conseguem ver minha tela já? Já estou fazendo o compartilhamento, e aí eu vou pedir licença, então, eu e a Daiane, para a gente se retirar, né, enquanto você faz a sua apresentação. Ok. Está compartilhada lá. Tá? Compartilhado já? Beleza. Só testar aqui. Já está virando aqui também, já, né? Beleza. Então, muito obrigado pelas palavras, professora Daniela. Boa noite a todos que nos acompanham. Então, hoje eu vou falar sobre o grupo temático que nós montamos dentro do BlueSoft, sobre inteligência artificial, né? Nós temos um interesse aqui na nossa região de começar a fomentar um pouco mais sobre esse assunto, porque muito além de inovação, de tecnologia, do que a gente já faz hoje, né, do que nós já temos hoje aqui no nosso polo, com as empresas parceiras da região toda, a gente quer, além disso, fomentar ainda mais esse assunto da inteligência artificial, pelo potencial de futuro que esse assunto tem em poder gerar negócios, em poder gerar lucro para as nossas empresas aqui da região, né? Então, para esse grupo temático, nós temos um patrocínio, né, que é da IBM, empresa norte-americana, pioneira no assunto, pioneira em várias questões ligadas à tecnologia e ciência da computação, né?
E eles também nos dão todo o apoio institucional também aqui no nosso grupo temático, né? Sendo que eles também têm diversas soluções já hoje disponíveis, né, para inteligência artificial, né, como, por exemplo, o mais conhecido, que é o Watson, né, que é um chatbot. Depois, mais além da nossa conversa aqui, posso falar um pouco mais sobre ele. Então, sobre o Jackson, que é o diretor dessa vertical de inteligência artificial, sou CEO na NBW Digital, como a professora Daniela já comentou, CEO da Contab Digital, uma outra empresa também aqui de Gaspar, que a gente está trabalhando com uma plataforma para atendimento de serviços contábeis de forma mais digital, né? E aí, nessa empresa, a gente tem ideias, né? Tem projetos já visando soluções que façam uso da inteligência artificial. Sou bacharel em ciência da computação pela FURB. Na época do meu TCC, ele falou sobre a computação autonômica, né? Então, desenvolvi lá um protótipo que utilizava desse paradigma da computação autonômica, que era uma ramificação da inteligência artificial. E aí também minhas pós-graduações, né, mais voltados à questão de negócios, né, MBA, enfim. Vamos lá, então, né, vamos falar um pouco sobre inteligência artificial, né, o que é inteligência artificial, né, e aí muitas pessoas veem o acrônimo IA ou AI, né, que seria do inglês Artificial Intelligence, né. Esse termo, então, a inteligência artificial, é um ramo de pesquisa que busca simular a capacidade humana de pensar, de poder tomar decisões, de poder resolver problemas do mundo real em um ambiente controlado, né? Então, essa questão de simular a capacidade de um animal ser inteligente é o objetivo da inteligência artificial, tá? Poderíamos dizer assim que o grande objetivo da IA é poder executar tarefas em que um ser humano necessitasse ter a capacidade de raciocinar, né? O que é essa capacidade de raciocinar? De poder aplicar regras lógicas a um conjunto de informações para poder encontrar uma resposta, alguma solução, poder reconhecer padrões, por exemplo, padrões visuais, né? O que é uma cor alaranjada, o que é uma cor azul, isso também faz parte da inteligência. A questão do aprendizado, né? Uma máquina que possa aprender como um ser humano aprende, né? O ser humano, a cada passo que ele dá, a cada tropeço que ele dá, ele vai aprender com aquele tropeço, ele vai aprender que ele deve andar de uma maneira diferente para não cair. Né? Então, essa questão do aprendizado do ser humano, a gente busca também fazer a simulação disso, a cópia desse padrão, vamos dizer assim, desse comportamento do ser humano em uma máquina que não tenha um cérebro, algo nesse sentido, tá? A inteligência artificial, hoje em dia, é visto como algo muito novo, muito inovador, só que, na verdade, ela é uma coisa muito antiga, né? Ela já vem da época dos filósofos gregos, né? E aí tinham dois filósofos que começaram a pensar naquela época, da Grécia Antiga, né? O Aristóteles e o Platão, em como eles poderiam se livrar dos escravos, né? Como eles poderiam criar uma sociedade em que não tivessem escravos, né? E eles imaginavam, né, de que se eles conseguissem fazer com que aqueles afazeres dos escravos, né, por exemplo, o varrer um chão, fosse automatizado, fosse feito por uma inteligência artificial, não seria necessário ter um escravo para fazer aquilo, né? Então, eles tinham essa vontade de abolir a escravatura e enxergavam na inteligência artificial, só que, claro, não conhecida ainda como um termo inteligência artificial naquela época, como uma forma de poder ajudar as pessoas, né, automatizando tarefas para que não fosse necessário ter escravos para fazer aquelas coisas.
E aí a inteligência artificial foi mais conhecida mesmo nesse termo a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Onde um britânico, um jovem britânico chamado Alan Turing, que era um matemático, ele foi contratado pelo governo britânico para poder interceptar e descriptografar mensagens dos nazistas da época da Segunda Guerra Mundial. E esse cara, ele poderia ter perdido tempo, vamos dizer assim, tentando descriptografar as mensagens, né? Mas ele resolveu ir por uma outra linha de raciocínio. Ele resolveu criar uma máquina que tivesse uma inteligência artificial e que reconhecesse os padrões dessas mensagens dos nazistas, né? Essas mensagens criptografadas dos nazistas, e a partir desse padrão que fosse reconhecido, conseguisse descriptografar qualquer mensagem, né? Então, ele criou uma máquina chamada máquina de Turing, vamos entender assim como um grande computador, que recebia essas mensagens criptografadas dos alemães e, como saída, como resposta, dava a mensagem descriptografada, né? Dava a mensagem de uma maneira que fosse possível dos britânicos compreenderem aquilo lá e poder fazer, então, uma ação, poder agir de acordo com a necessidade, né? Então, o Alan Turing foi considerado o pai da ciência da computação, né, por ter esse pensamento de criar uma máquina que tivesse uma inteligência artificial, e ele conseguiu, de certa maneira, né, com essa questão de poder reconhecer padrão em mensagens, reproduzir essa capacidade humana de pensar e agir de acordo com o pensamento, tá? Aí, mais tarde, né, já em 2001, né, chegou o paradigma da computação autonômica, lá dentro da IBM. Esse paradigma da computação autonômica, ele veio, vamos dizer assim, para dar uma modernizada nessa questão da inteligência artificial, né? A inteligência artificial, por si só, ela não é fácil de ser implementada. Por quê? Porque não é fácil eu poder verificar padrões, né, do pensamento do ser humano e simular isso em uma máquina que não funciona da mesma forma que uma cabeça humana, né? E aí o paradigma da computação autonômica ele veio como uma solução para poder, vamos dizer assim, aplicar de uma forma mais fácil e mais contundente ao mercado de tecnologia, né? Essa questão da inteligência artificial, né? Então, esse paradigma ele começou dentro da IBM, a partir de uma visão de um dos engenheiros da computação da IBM, em que ele começou a perceber que os sistemas computacionais estavam cada vez mais complicados, mais complexos, né? E para se fazer, por exemplo, uma atualização de banco de dados, se gastava muito tempo, se gastava muito dinheiro nas empresas, porque a cada troca de versão, os sistemas ficavam cada vez mais complexos, eu precisava ter pessoas atuando em horários extra trabalho, né? Então, eu gastava muito dinheiro com hora extra de pessoas para fazer atualização de um sistema, por exemplo. Eu gastava muito dinheiro pagando certificação para essas pessoas, para elas estarem certificadas naquela determinada tecnologia. As empresas investiam muito tempo para se fazer atualização de situações triviais. E aí o Paul Horn, esse engenheiro lá da IBM, ele identificou isso e ele visualizou que para se poder dar um tempo maior para a indústria de TI se tornar, vamos dizer assim, viável, era necessário que se fosse aplicado técnicas de inteligência artificial para se evitar a utilização de mão de obra humana, principalmente, para que se tornasse a coisa, vamos dizer assim, menos complexa e para que eu pudesse também tornar a coisa menos custosa para as áreas de tecnologia, né? Então, Paul Horner ele enxergou que a computação autonômica, deixar
vamos dizer assim, componentes dos sistemas mais autonômicos possível, seria o caminho para que as áreas de TI não se tornassem inviáveis, né? E aí, como eu vinha falando antes, né, a simulação de comportamentos humanos na inteligência artificial é muito difícil, né? Então, essas novas técnicas de inteligência artificial, como, por exemplo, o paradigma da computação autonômica, ele vinha para deixar de lado um pouco vamos dizer assim, esse foco em tentar simular raciocínio, tentar simular a questão da percepção de padrões, e voltar o foco mais na aprendizagem que um ser humano possa ter, né? Focar mais na aprendizagem que eu posso fazer na minha inteligência artificial, fazer com que a minha inteligência artificial consiga ver, enxergar situações e aprender com aquelas situações, ter uma base de conhecimento que ela seja alimentada, e a partir dessa base de conhecimento eu conseguir criar aprendizagem para minha inteligência artificial. É mais ou menos isso que a computação autonômica busca fazer, né? Então eu consigo ter uma menor abrangência das minhas soluções de inteligência artificial, porém criando uma maior eficiência, né? E aí eu trago aqui para vocês também a questão de onde que é aplicado a inteligência artificial nos dias de hoje, né? Hoje nós temos uma aplicação muito forte em jogos de computador ou de videogames, né? Nos aplicativos de segurança para sistemas operacionais, na questão da robótica, na questão dos dispositivos de reconhecimento de voz, que vem crescendo muito, principalmente no ambiente mobile, né? Na questão de programas de diagnósticos médicos, né, se tornou agora um pouco mais famoso em virtude da pandemia. E aí também eu trago aqui alguns produtos em que é utilizado a inteligência artificial no momento, né, nos automóveis autônomos, né, diga-se lá a marca Tesla, do Elon Musk, que é um dos gurus da inteligência artificial contemporânea, nos buscadores de conteúdo para a internet. Então, o Google, né, ele faz hoje uso muito forte de inteligência artificial para melhorar o algoritmo de busca dele. Nas redes sociais, né, tanto o Instagram quanto o LinkedIn, o Facebook, é utilizado muito a questão de inteligência artificial, principalmente para identificar padrões dos seus usuários, né, para poder, vamos dizer assim, facilitar para que conteúdos mais relevantes para aquele usuário apareçam para aquele usuário, né, e menos relevantes, então, deixem de aparecer para aquele usuário. Sistemas de monitoramento de conectividade, né, por exemplo, nas cidades tem as empresas que distribuem internet de fibra óptica, por exemplo. Então, os sistemas de monitoramento de conectividade daquela rede de fibra óptica já vai identificar quando aparecer algum problema, alguma questão que não deveria estar acontecendo naquela rede, e já vai tentar fazer a correção daquela rede de fibra óptica para que menos usuários, menos clientes daquela empresa sintam o impacto de não ter internet, né? Na questão de robôs e satélites espaciais e também os chatbots. Aqui os chatbots, talvez, com, vamos dizer assim, um investimento maior, né, pela utilização que vem tendo nos e-commerce, principalmente, né, o crescimento muito grande que tiveram os e-commerces nesse tempo de pandemia. Então, os chatbots, eles acabam sendo uma alternativa barata, né, onde eu posso ter, por exemplo, um serviço de atendimento ao cliente funcionando 24 horas por dia, e eu não preciso ter um funcionário às 3 horas da manhã, por exemplo, trabalhando para atender algum cliente do meu e-commerce, né? Então, os chatbots, eles vêm numa pegada também de computação autonômica, mostrando-se bastante eficiente e principalmente ajudando na redução de custos, né? Principalmente com pagamento de pessoas, de mão de obra humana,
o que é o mais custoso para as empresas, né? Agora eu vou falar um pouco aqui do BlueSoft e do nosso grupo, né? Qual que é o objetivo desse nosso grupo temático no BlueSoft. Então, o BlueSoft é uma entidade, uma organização sem fins lucrativos, né? Que busca representar todas as empresas de tecnologia aqui da nossa região de Blumenau. Blumenau, Gaspar, Pomerode, Timbó, Indaial, enfim, todas as cidades aqui da Anvi, né? E a sede do BlueSoft, claro, fica em Blumenau. A gente tem hoje lá 86 empresas associadas, temos lá também vários outros programas verticais, grupos temáticos que tratam de outros assuntos, né? Aqui alguns benefícios, né, e algumas bandeiras da nossa associação, que é a questão de pagar apenas 2% de imposto sobre serviço aqui na nossa região de Blumenau, participar de programas estratégicos e como as verticais e grupos temáticos, que vão auxiliar no desenvolvimento dessas empresas que fazem parte do BlueSoft, compartilhar informações e ser uma base de networking com essas empresas e também ser uma rede de contato para essas empresas, sendo que tem empresas com níveis de maturidade diferentes do que outras, né? Conectar-se também aos empreendedores do setor de tecnologia e também ser um convênio com escolas de inglês, academia, instituições de ensino, planos de saúde odontológico para os funcionários das empresas associadas. Aqui daí 3 projetos-chave do BlueSoft, o Entra 21, que é um projeto de inclusão social, visa oferecer cursos gratuitos para jovens e pessoas interessadas em ingressarem no mercado de trabalho de tecnologia. O Entra no Digital, que é uma parceria com a ViaCred, que busca fazer com que as empresas de tecnologia ajudem o mercado tradicional a entrarem nesse mundo digital, e também na questão da arrecadação de equipamentos, né? Principalmente agora nessa época de pandemia, muitas pessoas carentes que não têm acesso a um equipamento, a um computador, ou até mesmo um tablet, um celular. Então, o BlueSoft fez um trabalho muito forte de arrecadar equipamentos usados para poder distribuir para essas pessoas carentes. A BlueSoft faz parte da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, e a ACAT, daí trago aqui também uma curiosidade, a ACAT, ela tem 13 polos regionais espalhados pelo estado, né? Em Blumenau é o BlueSoft, e o ACAT tem o MidTech, que é a única incubadora da América Latina no top 5 mundial, segundo a UB Global. O que é esse MidTech? Ele é uma incubadora de empresas, né? Onde acadêmicos vão lá com alguma ideia disruptiva, querem montar algum negócio, enxergam que aquela ideia que eles têm pode ser vir a se tornar uma empresa no futuro, vão nessa incubadora de empresas e lá vão dar alguns insights, vão dar algumas ajudas necessárias para poder fomentar, melhorar e potencializar essa ideia virar uma empresa, né, e quem sabe aí ser um case de sucesso. Então, esse MidTech da CAT é uma incubadora de empresas que tem vamos dizer assim, esse objetivo de poder ajudar acadêmicos, empreendedores, enfim, a montarem o seu negócio a partir de ideias inovadoras. E esse aqui é o nosso ecossistema, né? O que conecta tudo ao BlueSoft? Temos ali o IFSC, né? O Instituto Federal de Santa Catarina, juntamente com o UFSC, que são as instituições de ensino público aqui da nossa região, a FURB, Uniaselv e Unisociesc, que são as instituições de ensino privado, a Senai, Senac, Fundação Fritz Miner, que são as instituições de ensino profissionalizante, e aí também a Prefeitura Municipal de Blumenau, a CIB, o SEBRAE, o GENI, o Instituto GENI, que é a nossa incubadora aqui da região de Blumenau, fica lá na FURB, né, que são as entidades do meio público aqui da nossa região. Então, essa que é a conexão de ecossistema que acontece com as empresas que vão lá para o BlueSoft. Aqui no nosso grupo temático de inteligência artificial, a gente tem 3 objetivos-chave, né? Viemos como uma iniciativa para fomentar e discutir mais
sobre inteligência artificial no nosso ecossistema. Em maio de 2020, a gente criou um grupo com CEOs e CTOs das empresas associadas, e então depois o presidente da associação, o Henrique, convidou o Jackson para ser o head responsável pelo assunto no BlueSoft. E aí a gente tem 3 metas, né, que são o quê? Conquistar novos associados no BlueSoft, criar eventos sobre inteligência artificial e as suas ramificações, como, por exemplo, chatbots e RPA, e aumentar também a participação das empresas já associadas a esse grupo temático de inteligência artificial. Tá? Aqui são já as empresas que participam hoje. Temos aí um destaque muito forte para Senior Sistemas, para Banner, para Philips, BR Conselhos, Megasul, que são empresas bem importantes também no ecossistema. E aí tem a ESOC, né, que é a empresa do Henrique, que é focada em inteligência artificial, a NBW Digital, com sede na cidade de Gaspar, que é focada na prestação de serviços e alocação de mão de obra em tecnologia da informação. Tem também uma empresa de Ventures, né, que é uma empresa que faz investimentos em negócios e tecnologia, e também a J. Meinhardt, também parceira atuante no grupo de temático de inteligência artificial. Tá? Esses aqui são os profissionais que fazem parte hoje do grupo de inteligência artificial. Tá? Henrique Bilbao, Robson Gripa da Banner, Rafael Leonhard da Philips, Klaus Linder da Megasul, Carlos Pereira da Senior, Ricardo Costa da BR Conselho, Lucas Miguel da Mauá Ventures e a Bárbara Voltolini da J. Meinhardt Sistemas Corporativos. Né? E aí, de novo, a gente conta com esse patrocínio da IBM, né, que já é uma empresa pioneira quando o assunto é inteligência artificial. Né? Hoje tem esse produto muito forte que é o Watson, como uma solução para se criar chatbots. Né? Então, com esse advento dos e-commerce aí, o Watson ele acabou se tornando muito popular e é hoje a ferramenta mais popular para soluções de chatbot. Né? E aí, como grupo temático, né, o que a gente pode fazer aqui no BlueSoft? A gente faz apresentação de cases das nossas empresas, né, apresenta ao público, as pessoas interessadas, os cases sobre inteligência artificial que a gente vem trabalhando. Né? Claro que a gente não vai expor aqui segredos tecnológicos, a gente não vai expor aqui segredos de negócio das empresas, né? E também a gente discute os desafios para o futuro, né? O que a gente precisa fazer, o que a gente precisa ajudar nas instituições de ensino para que daqui a 10 anos a gente tenha uma melhor ciência do que é a inteligência artificial, do que a gente pode fazer com a inteligência artificial, de como aplicar isso às empresas aqui da região, aos negócios aqui da região, né? Aqui daí fica o meu agradecimento à professora Daniela e a toda a estrutura do IFSC, né? Deixo aqui o meu e-mail, o meu perfil de LinkedIn, caso alguém tenha interesse de entrar em contato para conversar um pouco mais sobre o assunto, tá ok? Seria isso, professora Daniela, muito obrigado, uma boa noite a todos. Sem microfone, estava sem microfone. O Jackson, muito obrigada pela tua palestra, né? O Jackson fez um panorama aí para a gente da inteligência artificial, né? Para mostrar que a inteligência artificial não é um assunto novo, né, Jackson? Ela já vem sendo discutida desde lá de trás, né? Claro que com o poder de processamento das máquinas, né? Com o desenvolvimento de algoritmos, de novas linguagens de programação, lógico que essa área também se desenvolveu e cresceu bastante, né? E a gente tem visto aí muitas aplicações, como o próprio Jackson mencionou, né? Alguns exemplos. Nós temos muitas aplicações sendo desenvolvidas e que estão ao nosso redor aí no nosso dia a dia, né? E que tem alguma coisa de inteligência artificial aplicada, né? Jackson, a gente vai aguardar agora a entrada do próximo palestrante, o Henrique, né? Daqui a pouquinho ele deve estar chegando aqui na sala. E eu queria te pedir, só tem uma pergunta ali no chat,
só para você fazer um comentário, pode ser? Pode ser. É uma pergunta da Brenda. A Brenda, ela fala o seguinte: a máquina de Turing surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, né? E o ENIAC também? O ENIAC, ele surgiu um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. O ENIAC, se eu não me engano, ele surgiu em 1952 ou 53, né? Então, a gente pode dizer que o ENIAC, ele surgiu, com certeza, como uma inspiração à máquina de Turing. Isso a gente pode te dizer com certeza, tá, Brenda? O ENIAC, se não me engano, ele surgiu na Inglaterra, né? E, e ele já era um computador, né? Ele, diferentemente da máquina de Turing, ela tinha um processamento muito simplificado comparado ao ENIAC, né? Então, o ENIAC, ele já tinha uma arquitetura de computador diferente, com processador, com memória, enfim, né? Ele tinha um objetivo, ele tem um objetivo diferente da máquina de Turing, né? A máquina de Turing, que basicamente era uma máquina que ela só visava entender um padrão, reconhecer um padrão de mensagem e tentar decodificar ele, né? Ele não tinha uma arquitetura de computador tão complexa quanto ao ENIAC. Então, respondendo a tua pergunta, né, e já botando um pouco mais de informação, né, o ENIAC, ele não surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, ele surgiu pós Segunda Guerra Mundial. Obrigada, Jackson. Obrigada, Brenda, pela pergunta. Acho que não sei se alguém teria mais alguma pergunta para fazer, porque aí a gente se despede do Jackson e aguarda uns minutinhos a chegada do Henrique, que estava terminando um compromisso e já vinha para cá conosco. Alguém teria mais alguma pergunta para o Jackson? Jackson, você mencionou algumas empresas aí que participam da vertical de IA, né? Mas além dessas empresas, eu imagino que aqui na região, né, no Vale do Itajaí, diversas outras também já estejam aplicando alguma coisa de inteligência artificial em suas soluções, né? Mas mais fortemente são essas que você mencionou. Isso. A gente tem conhecimento também de outras empresas que já vêm trabalhando com a questão de inteligência artificial, mas de uma maneira assim, vamos dizer, mais aberta, né? Ou que já tenham soluções que já estão sendo comercializadas, seriam essas aí que a gente comentou, né? Com destaque maior para Senior Sistemas e a Benner Sistemas, né? Pelo pioneirismo que elas têm aqui na nossa região. A Philips Clinical, né? Que vem com soluções de inteligência artificial aplicada à área da saúde, à área médica, e aí, claro, numa escala global, né, já que é uma multinacional aqui, que está instalada aqui na nossa região, e aí empresas que trabalham com a inteligência artificial ainda de uma maneira muito mais tímida, mas que vem trabalhando também, que é a ESOC, a NBW Digital, a BR Conselhos, Megasul Sistemas, enfim, J. Meinhardt, né? E a gente tem conhecimento de outras empresas, por exemplo, se eu não me engano, a Fácil Informática tem algumas soluções voltadas para a área jurídica, né? Mas, de certa maneira, as que estão hoje sendo pioneiras são essas que fazem parte já do grupo temático de inteligência artificial. Se me permite mais uma última pergunta. Um estudante que está nos acompanhando aqui, que tem interesse em trabalhar com inteligência artificial, o que você daria de dica, né? Por onde esse estudante começar? Olha, a minha dica seria de buscar se certificar em tecnologias de mercado já, vamos dizer assim, bem consolidadas, como, por exemplo, o IBM Watson, né?
Hoje, um profissional especialista em IBM Watson, ele vale muito no mercado, porque com esse advento da pandemia, os e-commerce se tornaram um canal principal de vendas e de geração de negócios e receitas, né? Muitas pessoas deixaram de comprar em lojas físicas, até mesmo pela questão do lockdown, que já aconteceu, né? Ou até mesmo por medo, por receio, né? De saírem das suas casas. E os chatbots, eles vêm se tornando uma tecnologia muito promissora, principalmente porque você acaba não necessitando tanto de mão de obra humana, principalmente em horários diferenciados, né? Por exemplo, durante a madrugada, eu não preciso mais ter um funcionário trabalhando se eu tenho um chatbot lá à disposição para tirar dúvidas simples dos meus clientes do meu e-commerce, por exemplo, né? Então, para os estudantes, a minha dica seria de buscar se envolver mais, buscar entender algumas tecnologias de chatbot já consolidadas no mercado, e, se possível, buscar se certificar nessas tecnologias, né? Com certeza vai deixar o currículo muito mais atrativo para o mercado de trabalho. Sim, são excelentes dicas, né? Ainda mais considerando que nem sempre os cursos estão preparados, né? Os cursos de graduação estão preparados para um treinamento específico numa área, né? Então, a gente sabe que após uma graduação, né, muitas vezes o estudante, o graduado, ele vai procurar caminhos diferentes de acordo com os interesses deles, né? E uma das opções é seguir essa área de inteligência artificial, que é um mundo repleto de técnicas e ferramentas, né, que podem ser estudadas. Então, agradeço mais uma vez, Jackson, a tua presença aqui, a tua palestra, né, os estudantes que nos acompanharam elogiaram bastante, né, acho que foi bem bacana esse panorama, essa ideia do que é o BlueSoft, né, já está com a gente aqui na sala também, eu vou adicionar ele em tela, antes de me despedir finalmente de você. O Henrique, posso te adicionar aqui? Opa, estava escutando as mentiras do Jackson aqui. Oi, Henrique. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Henrique. Tudo bem? Tudo bem, Daniela. Obrigado aí pelo convite. Tudo certo. E agradeço a tua disponibilidade, a disponibilidade do Jackson. O Jackson já fez uma apresentação aqui de um panorama de IA, ele já falou sobre a vertical de inteligência artificial do BlueSoft, né? E agora, então, a gente vai fazer uma ligação com a tua palestra, que você vai apresentar como é que uma empresa trabalha com IA na prática, né? E aí, nesse momento, então, eu me despeço do Jackson, mais uma vez agradecendo bastante a tua palestra, a tua participação aqui com a gente, né? Nossa casa está com as portas abertas, embora não presencialmente agora, né? Mas o Campus Gaspar está sempre à disposição da NBW, do Jackson, estamos por ali, do ladinho de vocês, podem nos procurar para o que for necessário, né? Que a gente está de portas abertas para receber vocês. Tá bom, muito obrigado, professora. Desejo sucesso a todos aí no IFSC e também sucesso ao meu colega, o Henrique, na apresentação dele agora, tá? Vou acompanhar também um pouquinho, tá, Henrique? Valeu, um abração, até mais, pessoal. Obrigada, Jackson, um abraço. Muito bom. Bom, então vamos lá. Eu vou apresentar, então, o Henrique, que ele vai falar para a gente como é que uma empresa de inteligência artificial trabalha na prática, né? O Henrique atualmente é CEO da ESOC e presidente do Polo Tecnológico de Informação e Comunicação da região de Blumenau, BlueSoft. A ESOC, não sei se fala assim, depois você me corrige, tá, Henrique? Perfeito, tá perfeito.
é uma empresa catarinense de tecnologia focada no desenvolvimento com inteligência artificial para o atendimento corporativo automatizado. A plataforma transforma o atendimento online das empresas em um processo automático e eficiente por meio de chats inteligentes, além de apresentar relatórios completos com localização, tempo de conversa, quantidade de mensagens trocadas e entre outras funcionalidades. Então, o Henrique é CEO dessa empresa e ele vai contar um pouquinho para a gente como é que é o dia a dia, como é que a Exoc trabalha com inteligência artificial. Mais uma vez, obrigada, Henrique, por estar aqui com a gente, por se disponibilizar e fazer uma palestra para os nossos alunos, né? Nessa nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Gostaria de lembrar que essa Semana Nacional ela está sendo realizada pelo Campus Gaspar, em parceria com o campus de posse do Instituto Federal Goiano, né? Então, temos aqui, nos acompanhando, alunos e servidores do Campus Gaspar do IFSC e também alunos e servidores do campus de posse do Instituto Federal Goiano. Unimos essas duas instituições que estão separadas aí em aproximadamente ou até mais de 2.000 quilômetros, né? Então, algo que a pandemia também acabou nos permitindo, né? Então, vamos lá, passo a palavra para você, Henrique. Se você quiser compartilhar a tua apresentação, eu coloco ela aí em tela. Você tem uma apresentação para compartilhar? Sim, tenho. Tá. Vou tentar ser breve, porque a apresentação tem 500 slides, tá? Eu vou apresentar só 20. Mas obrigado, né, então, Daniela, pelo convite. Eu acho que é bem legal a gente comentar com todo mundo o que realmente é treinar robôs, o que esses malucos fazem dentro de uma empresa. Tu falou ali da gente fazer umas entregas de relatório, etc. No final das contas, por que as pessoas estão querendo robôs, né? Porque elas querem um retorno de investimento. E é interessante, eu demorei 7 anos para me formar, né? Mas eu fiz ciências da computação. E a gente aprendeu várias linguagens lá dentro. Na minha época, né? Eu tô que nem os velhinhos falando, na minha época a gente nunca tinha mexido em IA. Só que a gente tinha usado Lisp, tinha usado algumas programações mais de lógica, não só um C, um Java, um Delphi, né? E hoje em dia eu vejo como faz falta eu ter prestado atenção bastante lá naquelas matérias, porque treinar uma máquina, treinar um robô, nada mais é que dar ensinamento para ele. Por mais que tenha a AWS faz tal tecnologia, IBM faz outra, tu tem que ter uma lógica para treinar. Tu tem que juntar sempre uma pessoa que sabe muito de um assunto e uma pessoa que sabe muito da parte técnica, né? Se eu puder botar minha apresentação, eu vou fazer só um rapidinho do que é o Henrique falando disso, quem sou eu falando do assunto, tá, professora? Então, assim, eu tenho essa apresentação que sempre falo assim, oportunidades, inovação, ecossistema e um pouco de inteligência artificial, né? Por que eu falo disso? Porque, deixa eu, passar aqui primeiro... Então, assim, por que eu estou focado em inteligência artificial, né? Eu acredito que todas as empresas do mundo deveriam estar usando inteligência artificial. Para quê? Para melhorar o desempenho delas e a entrega. Tem ainda muita gente fazendo coisa repetitiva. Então, pensa colocar um robô, que seja um robô simples de RPA, né? O Jackson que estava aqui entende pra caramba desse assunto. Dá de fazer tanto robôs que só fazem coisas repetitivas, quanto robôs que aprendam e façam alguma coisa diferente, né? Eu criei uma empresa que se adapte fácil. Então, a nossa empresa, eu tenho orgulho de ter eu tenho gente federal também, que trabalha lá treinando robôs, né? E esse time me ajuda nesse sonho, né? Aqui é só uma inspiração, né, Daniela, que eu trouxe para mostrar para a galera, que é a seguinte, eu fui escritor de uma revista durante 2 anos, em 2010 e 2011, né, e eu tive a sorte que o Steve Wozniak, quem não conhece, né, tem 3 gordinhos na foto aqui, né, o Steve Wozniak, que é o de preto, ele é o fundador da Apple e ele veio para São Paulo, num campus party, e eu tive a sorte de poder entrevistá-lo, e no meio dessa entrevista, eu
tava lá 1h30 de pergunta, né? Cheio de perguntas que eu tava para ele. Aí ele virou para mim e fez eu até botei o diálogo aqui para não esquecer o resto da vida, né? Ele perguntou o que eu queria da vida, né? Eu falei, cara, eu quero ajudar o mundo igualmente como tu fez. Ele até questionou numa loja da Apple, porque na época eu tinha montado uma assistência Apple em Blumenau, né? E resumo da história, eu botei aqui um meme, alguém vai pivotar, né? Porque foi a primeira vez que eu usei essa palavra de verdade, pivotar. Tá isso por aí, Daniela? Só para eu saber? Tá tudo certo? Aqui. Tô aqui. Eu queria precisar, é só falar. Eu só tirei a minha câmera aqui, mas estou por aqui. Então, só para vocês, só para entender, galera, eu falei do pivotar porque foi a primeira vez que eu usei esse termo e significa o quê? Quando tu tá indo num caminho, tu diz, não tá dando muito certo, tu vira. Isso serve para empresas startups, né? A gente pivota alguma coisa, a gente vê, cara, não tá dando certo, vamos pro outro, não tá dando certo, vamos pro outro. É um termo da moda, digamos, né? Aqui é só o meu resumo, então, eu desde fui estagiário, etc, etc. Hoje em dia eu tô aí como... com a Exoc, com a Bluesoft e também estou ajudando a ACAT, né? Eu vou clicar essa daqui são todos os slides que eu tenho nessa apresentação, então eu vou focar aqui na IA, né? Então, como a IA está no mundo, né? Primeiro, esse vídeo vocês estão escutando, vamos ver se vocês escutam esse vídeo. Acho que não, viu, Henrique? Eu vou parar, porque já me falaram que não estão escutando ali, né? Então, depois eu vou pedir para botarem um link aí, mas tem esse vídeo da IBM que fala muito do Watson, o que ele está fazendo. Um resumo, galera, é que o Watson em 2012 veio para o Brasil, né, oficialmente. A gente teve a sorte que um banco como o Bradesco, ele foi lá e criou o português para ele, ensinou português para o Watson, e a gente conseguiu ter acesso a essa API para poder usar. Então, 2017 foi quando eu treinei o meu primeiro robô, e nós, nesse treinamento, obrigado, Tamer, agora que eu vi que eu não saiu o som, foi erro meu aí, a gente começou a perceber assim, quanta coisa tem pronto. Antigamente a gente fazia um negócio chamado tabela verdade, né? A gente tinha que... Aqui eu botei um vídeo também, só para... Não sei se vocês já viram aí, quando me perguntam o que eu acho da minha profissão, é para o pessoal de tecnologia, né? Vamos voltar aqui no tema. Sociedade conectada, a gente está falando, galera, que tem nova tecnologia, novos consumidores, empresas digitais, está tudo acontecendo muito rápido, né? Convergência das indústrias foi apontado como a maior tendência no mundo corporativo. Está todo mundo querendo cada vez ser mais rápido, mais eficiente, e inteligência artificial. Talvez eu estou sendo repetitivo aí um pouco do Jackson, mas é isso que está acontecendo, a gente tem que estar inserido nesse mercado, né? Aqui é uns exemplos de transformação digital, enfim, eu trouxe um monte de slide para ficar aqui, quem quiser prestar atenção depois, até eu chegar nos slides que são os que eu mais quero ensinar a vocês hoje, que são esses aqui é o primeiro. Então, assim, quem já ouviu falar de IBM vai saber que a IBM foi no passado uma empresa que trabalhava com muito hardware. Hoje em dia, ela é como é que eu posso dizer? É uma empresa que tem nuvem em tudo que ela faz, praticamente. E ela disponibiliza para os programadores, né, até de graça, aí, quem quiser começar a brincar, né, 190 APIs. APIs são as aplicações, né? As aplicações é uma coisa pronta que algum nerd deixou pronto para a gente. Então, assim como eu acredito que a maioria de vocês aí são da parte técnica que estejam vendo o vídeo, né? Só para ter ideia, nas empresas de inteligência artificial, talvez a do Jackson, eu sei que a gente faz isso, a gente sempre pede para numa entrevista de emprego o cara fazer um robô. No meu caso, especificamente, a gente pede, tu tem 48 horas para fazer um robô com isso, que tenha X nós, que tenha X entidades. Por quê? Porque é tão fácil fazer robôs, fazer um chatbot, que a gente
a gente vende a parte pesada, a parte da integração, a parte da inteligência, mas montar o Lego, já tem muitas empresas no mundo que fazem. Para ter ideia, tem umas 15 empresas que dominam o mercado de chatbots no mundo, né, inteligência artificial, tá aí Google, tá SAP, tá AWS, IBM, Apple, mas tem empresas como assim, a Apple, o Siri não é aberto para te treinar ele. Já uma empresa como uma AWS, como uma IBM, eles te dão API, te dão um monte de crédito lá para te usar à vontade. Eu recomendo muito quem está aqui assistindo para entrar num site de uma IBM da vida, fazer o seu cadastro lá, até 2.000 chamadas do robô é gratuito no CPF, então vocês podem ir lá brincar à vontade e já começar a botar em algum lugar, né, para alguém testar. Começou a ganhar corpo isso, aí eles vão te cobrar, né, porque faz sentido, tu tá usando a infraestrutura deles. Aqui eu fiz uma print só para vocês, para ver o playground da IBM, né, do console. Antigamente era Bluemix, está até desatualizado aqui, é o IBM Cloud. Aqui é onde que vocês entram e começam a ver API por API. Se clicar ali nos API de Artificial Intelligence, vocês vão ver que tem um monte de coisa. Antigamente, aqui eu trouxe é bem legal, a gente fala muito de MVP, né, de Model View Project, tu criar um mínimo viável, produto mínimo viável. E a gente conseguiu levar essa mesma característica para dentro do treinamento de robôs, tu consegue ser ágil também. Exemplo do Waterfall e do Agile. Waterfall é o tal do, alguém chega lá e diz, toma esse dinheirinho, ou seja, pega esse recurso que essa pessoa e treina para algumas pessoas. Aí daqui a pouco bota um pouco mais de recurso, treina para mais pessoas, daqui a pouco vira um produto. Era assim antigamente, vai fazendo pouco a pouco. Hoje em dia a gente consegue ser muito mais ágil. Por quê? Não é mais modelo cascata. Agora tu consegue botar um pouquinho de dinheiro, fazer um produto com teste, tipo um produto já meio para teste para um monte de gente. É isso que a gente faz. Eu vou dar um exemplo de como eu falei que a temática aqui era como é que a gente trabalha dentro de casa mesmo, né? Em 2017, um dos nossos robôs foi do Oktoberfest, de Blumenau. E o caso foi que a gente fechou o contrato na época, a gente colocou ele no ar, só que o robô só sabia 100 perguntas. Por quê? Porque a gente copiou a FAQ, que são as perguntas frequentes da Oktober, e colocou lá o robô. Se alguém perguntar de ingresso, responde isso. Se alguém perguntar disso, responde aquilo. Inaugurou numa quarta-feira. Numa quinta-feira a gente acompanhou, pouca gente estava acessando ali, mas na sexta-feira deu um boom. Deu muita gente. Deu assim, quase 3.000 pessoas vindo falar com o robô na sexta-feira. E aí a gente percebeu que tinha mais de 300 perguntas diferentes que o robô não sabia responder. A gente pode comparar isso com essa técnica de Agile, né? Que é a gente botou um monte de gente, a gente botou uma resposta elegante para quando ele não sabia responder. Desculpa, vamos dar essa resposta na segunda-feira para você, preencha esse formulário se tiver alguma urgência, né? E chegou na segunda-feira, a gente botou o nosso time inteiro, o time inteiro na época nós éramos na época em 30 e poucos programadores. Eu lembro que a gente pegou o time inteiro, a gente pegou uma equipe lá de umas 5 pessoas e disse, cara, a gente precisa pegar todas as perguntas que o robô não soube na sexta, no sábado e domingo e deixar pronta de um dia para o outro. Então a gente encheu o saco da Oktober de vários players para dizer assim, cara, o que tu responderia se acontecesse isso? O que tu responderia se acontecesse aquilo? E a gente foi dando mais performance pro robô. Depois eu vou entrar em detalhes de treinamento para vocês entenderem mais na prática ainda o que é treinar. Mas só para exemplificar esse slide, foi isso que aconteceu. A gente pegou um monte de usuário, melhorou o produto, depois com um pouquinho de esforço a gente deu uma camada de funcionalidade a mais, a gente conseguiu fazer mais resposta para o robô e conseguiu que ele respondesse mais gente. Na outra sexta-feira, a gente teve só 10 perguntas que ele não soube responder. Olha a diferença de uma sexta para outra, né? Porque a gente usou os usuários para ganhar aprendizado, né? Então, até aqui, esse é o primeiro tópico que eu queria falar, né? Aqui também não vai funcionar o vídeo, né? Mas vocês podem digitar IBIA Bradesco, é um case super de sucesso que tem na internet aí do Bradesco. Por quê? O Bradesco treinou para atender mais rápido quem tinha conta no banco. E o que aconteceu de legal nisso, galera, foi porque, deixa eu ver aqui,
foi porque eles também usaram essa técnica Agile de jogar para um monte de gente, só que eles botaram poucas funcionalidades. Então, eles escolheram alguns produtos. Então, eles pegaram o produto de empréstimo, e daí começaram a treinar só coisas de empréstimo. Então, se alguém falava alguma coisa fora o empréstimo, mandava um áudio, Bradesco, deposita um valor para Joana. Ele dizia, eu ainda não sei depositar valores, porque ele já pegava que ele tinha uma frase de valores e falava isso pro pessoal interno, mais uma pessoa veio falar de depósito. Quando eles tinham um número expressivo de gente falando de depósito versus pessoas falando de outro assunto, eles contabilizavam, totalmente data-driven. O que será que é melhor? Treinar sobre esse assunto ou sobre aquele? Eles pegavam o que tinha mais gente perguntando e começava uma nova onda de treinamentos. Se eu não me engano, né, o Jackson vai saber mais que eu, que ele trocou ideias com o pai da Bia, né, o cara, ele vai dar uma palestra aqui numa reunião dessas da BlueSoft, o pai da Bia é o cara que ajudou na criação dela, eles já estão com mais de 60 produtos treinados e eles atendem uma média de 300 mil pessoas por dia, com 95% de assertividade. Isso é um sonho de treinamento de um bot. Lembrando, chatbot é um pedaço da inteligência artificial. Hoje, empresas como a minha, da Exoc, a gente só usa 7 APIs, só 7 daquele mundo de 190 que eu mostrei para vocês lá, a gente só usa 7. Então, qual é 7? A gente tem uma outra API para auditoria, a gente tem uma outra para entender o sentimento das pessoas, tem várias coisas prontas a gente utiliza integrando com os nossos clientes, né? Deixa eu passar aqui, então, este case. Tá, aqui eu começo a falar um pouco mais, é um slide meio antigo, pessoal, mas é um slide para entender o que é treinar robô. A gente ensina no dia 1 do estagiário de treinador de robô lá na Exoc, a gente mostra isso daqui para ele. O que significa? Vamos supor o case da Bia. Como é que eu treinaria esse robô, né? Esse fluxo de diálogo. Se não treinei nada, vou lá pro dia 1, o colaborador ele tem que fazer assim, cara, vamos lá no Watson, no Assistant, que é a tecnologia da IBM, né? E vamos treinar um assunto. Então a gente criou um assunto lá chamado transferência, tomando ali hashtag transferência. Então a gente vai dizer, cara, vamos treinar o máximo possível de coisas que ele entenda que são transferência. Então a gente vai lá, cara, quero fazer um TED para Ana Maria. É transferência. Preciso mandar dinheiro para minha mãe. É transferência. Tá, se ele falasse quero pagar uma conta, opa, não é transferência. Aí a gente está falando de pagar conta, é um outro assunto. A primeira coisa que a gente faz no treinamento de robô é criar assuntos para ele. Depois que eu crio assuntos, eu posso dar continuar fluxo, por exemplo, assim, falou do quero fazer um TED para Ana Maria, eu posso perguntar de qual valor. Só que dentro dessa frase a gente consegue tirar muita informação. Então o robô, ele detecta padrões, e ele vai dizer assim, eu detectei que tem um nome próprio aqui. Opa, nome próprio, eu vou dizer para ele com variáveis interno, pesquisa esse nome próprio no banco de dados. Por que pesquisar? Porque se ele não souber quem é Ana Maria, o robô, em vez de perguntar qual o valor, ele tem que perguntar, quem é Ana Maria? É a minha irmã. Daí o robô deveria perguntar, deseja fazer o cadastro da sua irmã no sistema? Vocês entenderam que tem que pensar mais num fluxo do que só no treinamento? Só que a vantagem de usar uma tecnologia pronta, que nem o Watson, é porque ele já te dá esses recursos. Então ele já divide de cara em assuntos, que são as intenções, e ele divide em entidades. Então, quero fazer, tem um fazer ali, é uma entidade de executar alguma coisa. Então a gente vai lá e executa alguma coisa, né? Quero pagar uma conta, pagar, ele está falando pagar, ele já sabe que ele vai ter que executar alguma coisa, então tem uma intenção ali. Se eu quiser treinar ele para falar de time de futebol, né? Que a gente já fez com um estagiário uma época atrás, para testar ele criou uma entidade chamada Times, né? E botou lá, Botafogo, Flamengo, Vasco, Figueirense. Se alguém falava assim, eu sou do Figueira, ele tinha que entender que estava falando de time de futebol. Então, eu não vou ficar criando um assunto Botafogo, um assunto Figueirense, um assunto Vasco, sabe?
eu tenho que conseguir concatenar as coisas para criar assunto, entidades, e depois usar uma técnica, talvez o Jackson deve ter explicado, que é a técnica dos nós. Ele diz, cara, se o cara entrou aqui, ele está querendo falar desse assunto. O dia a dia de um treinador de robô, basicamente, é olhar as coisas que o robô não soube responder. Isso eu estou falando de chatbot, tá, pessoal? Então, por favor, quem quiser fazer perguntas aí sobre qualquer outra API, fique à vontade, mas no dia a dia você tem o chatbot que é olhar, ele não soube responder, vou atrás da informação, ou, essa resposta ele já deveria ter respondido, aí tu vai lá e tu dá nota, dizer, robô, isso daqui era para ter caído aqui, isso daqui era para ter caído ali. Os chatbots, nativamente, eles respondem quando eles têm mais de 80% de certeza de um assunto, mas tu pode, a nível de programação, ir lá e dizer, não, eu quero que só responda quando ele tiver 90% de certeza. A gente nunca colocou nenhum para responder com 100% de certeza, porque existe uma tabela de assertividade que diz assim, se eu treinar ele para quero fazer um TED para Ana Maria, e eu dizer que tem que ser 100% igual, se a pessoa mandar assim, quero fazer um TED para minha irmã chamada Ana Maria, ele já não vai conseguir responder se eu mandar 100%. 99 talvez, 98, 80% eu tenho certeza que ele acertaria, só que eu também não posso botar uns 75, porque ele pode dizer, quero TED tia. Não, mas peraí, ele não sabe nem quem é a tia. Entender um contexto do negócio, o dia a dia é esse, de um treinador de chatbot, ok? De um treinador, eu acho que eu tenho mais exemplos, mas eu já vou entrar num outro para não perder o raciocínio. Um outro exemplo de pessoas que estão treinando um robô para auditoria de áudio, né? Que tem um time lá que está fazendo isso. Ele vai lá pegar áudios do cliente, áudios de call center, vai jogar dentro de uma plataforma, vai mandar o robô dizer o que ele achou do áudio, e aí ele vai dizer, esse modelo está errado ou está certo. O robô, ele identifica o modelo, ou seja, aqui estão falando de tal assunto, ele faz meio que um mapa, e aí a gente vai lá, escuta o áudio também, e diz assim, cara, o robô errou aqui, a gente chama de melhorar o modelo. É um pouquinho mais complexo, porque tu não tem que ter um cara tão técnico nessa área, ali tu tem que ter uma pessoa mais especialista naquele assunto, porque vai que ele tá falando de segurança, de seguradora, tu tem que ter o cara que entende daquele assunto para poder dizer, robô, o modelo, o cara tava querendo dizer isso, tava querendo dizer aquilo, né? Então, essa é uma outra API. Deixa eu entender se tem outra API. Não, vou continuar aqui os slides. Professora, tá indo tudo bem por aqui? Certo? Eu tô indo rápido, tô indo devagar. O que tu acha? Não, tá super legal. Tô adorando aí como é que começa a criar um robô. Já tô pensando num aqui em casa. Se eu terminar antes, a gente já faz um aqui nosso. Vamos lá. Legal, vamos lá. Até as instituições, fica a dica aí, né, para a instituição de ensino, né? Vamos fazer os robôs. A gente vê em cada uma. Eu não posso fazer merchan para que eu fiz. Eu tenho um robô dentro de uma instituição de ensino, né, de São Paulo, mas eles treinaram lá porque eles estavam com muita dúvidas de aluno e eles disseram, alunos, vamos testar. Uns alunos foram lá, nos chamaram, nos contrataram, a gente fez uma parceria, né? E criaram um mega robô que ajuda tudo lá dentro. Aí não precisa mais o pessoal ficar preenchendo formulário, essas coisas, sabe? Já responde em tempo real. Já cobra em tempo real, tem um monte de coisa em tempo real. Já tem umas soluções que eu tenho aqui que, assim, já são meu sonho de consumo, viu, Henrique? Legal. Olha só, eu estava falando, então, para continuar esse assunto, sobre a Bia. A Bia, ela foi criada como um assistente virtual para perguntas e respostas. O domínio dela era produtos e serviços bancários, RH e jurídico. E as dimensões desse projeto eram, na época que eu peguei esse slide lá do Bradesco, né, eles tinham 60 produtos treinados, 6.300 perguntas únicas. Lembra que as perguntas são para entrar nos assuntos? Eles tinham 60 mil usuários e 15 mil conversas por dia. Isso, pessoal, eu estou falando, dá de ver aqui, para funcionários, só para o time interno. Meu Deus, foi 2016 que eu tenho esse slide, 2016. Você pensa
quão evoluído não está o robô do Bradesco agora, né? Porque cada vez ele vai ganhando mais inteligência. É diferente do ser humano, que a gente vai perder inteligência se a gente não continuar estudando todo dia, né? O robô está todo dia aprendendo mais. O legal desse cliente, olha só o ROI deles. O ROI é o retorno de investimento, né? 95% das dúvidas e conversas são tratadas pela máquina. Apenas 5% que eles redirecionam para o ser humano. Isso é fantástico, ou seja, o funcionário não precisa mais ficar entrando em FAQ, ele vai lá, robô, quero isso, robô, eu tô aqui na frente da Daniela, ela pediu isso, isso e aquilo, o que eu poderia oferecer? Ele vai lá, já faz as matemáticas, já traz para ela o resultado. Então, isso que é o legal, treinar um robô para um time interno. Por que eu falei para os funcionários? Porque, assim como a gente se espelha no Bradesco, que foi um case de sucesso no Brasil, né? A gente faz isso com o cliente, às vezes a gente treina um robô, um outro exemplo que eu vou dar, eu falei da October, se vocês entrarem no drlive.com.br, esse é um robô que a Prefeitura de Blumenau fez, nós somos os parceiros, nós que treinamos esse robô, é um robô super simples para ajudar no combate ao Covid. Como é que ele ajuda? A gente foram 5 ou 6 médicos, a gente mandou para eles, médicos, essas perguntas são legais? Eles encheram a gente de respostas e de erros, dizendo, não tem por que tu perguntar isso, não tem por que tu perguntar aquilo, e a gente deu pontuação, então a gente ensinou o robô a pontuar. Robô, se a pessoa tem falta de cheiro, se ela tem não sei o que, se ela tem isso, cara, manda o link aqui para telemedicina, daí a pessoa já cai na telemedicina da prefeitura. Se ela isso, aquilo, só manda um informativo, se ela... Então, a gente treinou com base na OMS, nas perguntas da OMS, com validação dos médicos da Prefeitura de Blumenau. A gente treinou primeiro dentro de casa, ou seja, com funcionários, né, se for pensar, para depois a gente jogar para o público. Foi questão de uma semana para acontecer isso, porque a gente estava ali, já fazem pelo menos uns 120 dias que esse robô está no ar, ele já atendeu mais de 22 mil pessoas, das 22 mil pessoas, 17% já foram atendidas por médicos, então olha que legal. E tudo é dados para a gente entender qual parte da cidade as pessoas estão com mais problema, qual parte da cidade as pessoas têm menos problema, sabe? A gente junta 2 mundos, né? O mundo do data science com o mundo do chatbot, né? Ainda sobre treinamento, depois que o Bradesco fez isso, eles partiram para o treinamento para o robô para clientes. E o legal foi que eles ampliaram as perguntas para comando de voz também, e o domínio eles diminuíram, tiraram RH jurídico, deixaram só produtos e serviços bancários. Olha o detalhe, pessoal, 2016, tá? Eles tinham 2.800 perguntas únicas, olhando o gráfico, os dados anteriores eram 6.300, né? Só que com essas 2.800 eles já conseguiam atender 270 mil conversas por dia, pessoas por dia. Aí eu gosto de fazer uma equivalência que a gente fala lá na empresa, que é o seguinte, por que tem mais perguntas aqui, mas para menos pessoas atendidas, versus menos perguntas aqui para mais pessoas atendidas? Porque tudo é em cima do retorno de investimento. Tudo as pessoas têm a tendência de fazer 80% das mesmas perguntas. Né? Quando tu vai para um e-commerce, nós atendemos um cliente, eu posso citar aqui, chamado madeira.com.br. Esse cliente está com a gente há uns 2 anos e meio, a gente tem certeza que 80% das perguntas são as mesmas. Onde está o meu pedido? O que aconteceu com o meu pedido? O robô tem que pegar o número do pedido, tem que ir no sistema, tem que trazer de volta a informação. Ali é um case de sucesso gigante, porque eu não posso falar números, mas assim, é muita gente perguntando as mesmas coisas, porque eles têm aquele problema e eles querem resolver no sábado à meia-noite aquele problema. Tu imagina pegar todo um call center para ficar respondendo aquela pergunta que podia ter entendido, podia ter pegado no sistema e ter respondido para a pessoa. Fica todo mundo feliz. Se alguém me perguntasse aqui qual é o melhor do mundo, né, o melhor chatbot do mundo, né, eu tenho minhas dúvidas, mas o que eu mais gostei particularmente do Spotify, né? O Spotify, eu fui detectar que era um robô só a partir da 6ª pergunta, foi incrível o que aconteceu ali, e eu só caiu a ficha porque a gente faz uma perguntinha meio pegadinha, às vezes para robô, para descobrir se é um humano ou se é um robô, né? Porque ele tinha velocidade de typing, que o robô às vezes tu descobre porque, cospe na tua tela, né?
Tem ser humano que consegue ser rápido, mas não tão rápido por várias perguntas. E tem robô que demora um pouquinho para responder, ou responde, apaga. Tem uns robôs muito inteligentes aí no mercado. O do Spotify é um, e eu trouxe um vídeo do Google, que não vai rodar aqui, mas eu indico todo mundo escrever no Google assim, no YouTube, Google Duplex. Vocês vão ver o Google atendendo pessoas já tem um ano o vídeo esse do Google Duplex, né, faz um ano o lançamento, mas ele já consegue atender, tu disse pro teu Google assim, né, pro teu Google Home, Google Home, eu quero reserva no restaurante amanhã pra gente. Só com essa frase ele consegue ir até ligar para o restaurante X que tu falou, dizer que reserva para 5 pessoas, porque ele sabe o total da tua família, ele já gravou em banco de dados isso, ele consegue discutir com a pessoa o horário que ele precisa da reserva e ele consegue botar na tua agenda. Tipo, olha, isso é de um ano atrás, tá, pessoal? O Google deve lançar daqui a pouco para todo mundo, mas ele mostrou isso num evento dele lá nos Estados Unidos. Para continuar aqui o nosso ponto 2, né? IA não é mágica, treino é importante. Eu coloquei essa frase lá em cima, porque olha um outro exemplo. Quero fazer um TED para João. Também estamos falando de transferência, certo? Preciso mandar dinheiro para o meu pai. Quem é teu pai? O robô tem que perguntar de volta isso, né? Mas o detalhe disso quero pagar uma conta. A gente também está falando de conta, só que eu não preciso só da resposta. Eu poderia, assim como no vídeo da IBM, se vocês digitarem no YouTube, vocês vão ver que ele abre um QR Code, um leitor de código de barra. Então, assim, a gente determina quais são as ações do robô. Isso que é legal. Se, pessoal, alguém disser um dia para vocês, vamos treinar um robô aqui, e ele tem que ficar olhando um texto, e dentro desse texto, vocês copiarem, colarem em tal lugar, depois tiverem que clicar, isso não é um robô, isso é um RPA. É um robô também, desculpa, mas é um RPA, é um robô que faz trabalhos repetitivos. A diferença de robôs com trabalhos repetitivos versus robôs com inteligência artificial é porque o de inteligência artificial está aprendendo, tem uma machine learning, ou tem um modelo para vocês dizerem isso sim, isso não, isso sim, isso não. Eu vou dar um exemplo de um treinamento também que a gente fez dentro da nossa empresa. A câmera de segurança de um cliente ficava tirando foto. Ela gravava o vídeo, mas a cada X tempo ela mandava foto para um robô para ele analisar. Diz assim, cara, tem tem X coisas nessa foto, tem Y. A gente queria entender o que essas câmeras estavam capturando, né? Para descobrir padrões. Então a gente descobriu que olha uma descoberta do robô ali, que se tinha uma parede e aí tu via mais de 2 vezes esse movimento na parede, significava que talvez era um suspeito de fazer alguma coisa, porque ninguém fica na parede ali olhando várias vezes e não vai acontecer nada. A pessoa pode até ser curioso, mas o guardinha, dá uma olhada ali porque alguma coisa está acontecendo. Então esses sinaizinhos, esses padrões, é muito fácil tu treinar um robô. Tem um outro case que eu já vou citar aqui, que é o case do TEDx, o TEDx. O TEDx, se eu quero um vídeo, olha só, se eu quero um vídeo falando do Obama, alguém explicando como é que foi o Obama nos Estados Unidos sobre a guerra. Tem algum TEDx sobre isso? Normalmente nós, seres humanos, vamos para o Google e, Obama, TEDx, guerra. E a gente vai tentar achar alguma coisa. Só que são centenas de vídeos lá dentro. Tu imagina que tem gente que falou do Obama na guerra, mas não botou no título do vídeo, não colocou na descrição. Então, o Google não vai conseguir indexar isso. Porém, teve um time lá, que fez um trabalho usando o Watson, que pegou todos os vídeos do TEDx e jogou para dentro do Watson e disse, Watson, aprende. O Watson aprendeu, então tu pode perguntar para o Watson hoje, dentro dessa plataforma, dessa universidade que fez o trabalho, né? Não é um trabalho do Watson da IBM, é alguém que usou o Watson da IBM para treinar um cérebro para responder esse tipo de pergunta. Tu pode perguntar assim, eu queria um vídeo do Obama falando sobre a guerra. Ele vai te trazer qual vídeo, qual segundo e o link para te clicar e já começar a ver aquele vídeo a partir daquele contexto. Olha que legal. Isso de novo a gente também apresenta para quem começa a trabalhar lá na empresa.
se alguém aqui está querendo começar a treinar robôs, tem essa parte técnica aí, curte, né, desenvolvimento e tem atração por inteligência artificial, por favor, vaga que não falta no mercado de trabalho, porque é o futuro. Tem um site que é o se o seuemprego.com não, will replace robots. Digitem no Google aí se vocês vão ter um emprego substituído por robôs em inglês. Vocês vão ter um site que vocês colocam a profissão e ele tem toda a probabilidade de em quanto tempo vocês não vai ter mais aquele emprego. Exemplo, corretor de seguro, corretor de imóveis. 97% de chance de nos próximos 10 anos ter 97% menos corretores do que tem hoje. Eu sou um caso disso. A gente tem robôs fazendo o trabalho de corretores. Eu tenho 4 clientes que ele trabalha para fazer prospecção e tirar dúvidas sobre apartamento para as pessoas, etc. Então, tá aí, é verdade, galera, tá acontecendo. Vamos estudar cada vez mais. E deixa eu ver o que mais tem de slide para mostrar para vocês. Aqui é o do Google Duplex. Não vai funcionar o vídeo agora, mas coloquem no YouTube, vocês vão ver. Deixa eu falar de alguns cases. Tem um case no Brasil que é muito... Pode colocar no Google também. Pinacoteca Watson. Coloquem no YouTube. Vocês vão ver um vídeo incrível. Foi treinado sobre cada quadro da Pinacoteca. Então, pensa num jovem que... O Brasil tem um dos piores níveis de museu do mundo. A gente não foi acostumado a ir em museus. Só para ter ideia, nós temos 3.500 museus no Brasil versus nos Estados Unidos, que tem 35 mil museus. Por quê? Por que fazer um museu se ninguém está indo nele, né? Tem essa cultura. Aí teve um time lá de São Paulo que entrou em contato com a Pinacoteca e com a IBM e disseram, vamos mudar a forma de interação das pessoas. E aí eles treinaram um robô que tu chega com teu celular e o fonezinho na frente, lê um QR Code e ele diz assim, oi, tudo bem? Quer saber sobre a obra X? Quero. E aí tu escuta as crianças perguntando, por que tem uma senhora com chapéu na foto? E o robô, né, o Watson, respondendo, tem um chapéu por causa disso, por causa daquilo. Esse porco, tem um porco lá gigante, né, se ele estivesse vivo hoje, ele teria 100 e poucos anos, por causa disso e daquilo. Ele faz uma interação com a pessoa. E essa interação faz tu fazer as crianças quererem mais para o museu. Então, olha como a inteligência artificial está ajudando a mudança de um museu para ter mais interações. Então, é muito legal. Coloquem no Google aí, Pinacoteca Watson, vocês vão ver. Aqui são alguns cases. Então, assim, são antigos, tá? 2018, galera. Peço desculpa pela... É muito tempo atrás, né? Eu devia ter pego uns cases novos. Tem muito chat top. Mas, olha aí, a Oi fez um próprio. O Banco de Crédito do Peru tem um próprio, 100 mil usuários mensais usando esse robô deles. Aí, primeiro semestre de 2017. Já é antigo, a gente está falando de 2020. Para ter ideia, as plataformas de inteligência artificial durante a Covid, elas cresceram assim, não foi 100%, 200%, foi 1000%. Porque agora todo mundo quer ir comprar online e não quer que um atendente só no dia seguinte responda a eles, quer que responda na hora. Então... se tiver gente com chatbot ruim, critiquem o chatbot, porque eles têm como treinar para deixar eles melhores, ok, pessoal? Aqui o case do Kai Fritz, a gente teve mais de 1.000 turistas por dia falando com o robô, né? Só finalizar, por que é tendência? Tem um customer... não era isso aqui. Esse slide eu queria falar, que é, por que os clientes preferem fazer chat com chatbots? A maioria tá ali, adoram robôs, não é porque ele é legal, mas é porque ele tem uma resposta imediata. Se eu tô com um problema, eu preciso resolver aquele problema, tanto faz ser humano ou robô, eu quero resolver. Há um ano atrás, era bem diferente esse gráfico, porque as pessoas ainda tinham aquela visão, não, o robô não vai conseguir me ajudar, um ser humano vai, né? Mas agora criou-se um outro conceito, o robô está conseguindo ficar cada vez mais esperto, as pessoas estão treinando cada vez mais para ele achar resposta para elas, então deixa eu falar com a máquina que ela vai me resolver do que ficar com o humano ali que vai me perguntar tudo de novo, vai me perguntar meu CPF de novo. Entendem o conceito? Aí tem assistentes virtuais, aqui é sobre a IBM, eu vou só passar os slides para quem ficou gravado e
quiser fazer alguma pergunta depois, eu vou pedir para a professora Daniela botar meu e-mail. Aqui é uma construção de um assistente virtual. Quando a gente pega um cliente novo, eu tenho as pessoas que trabalham no desenvolvimento fazendo as APIs, né, fazendo as integrações, assim como eu tenho a pessoa só fazendo lá o treinamento do robô. E é esse o time, são 3 times ali, né, o cara que treina, o cara que faz a integração e o cara o DevOps, né, o cara que cuida da infraestrutura. Deixa eu passar aqui, falar da parte de outros serviços. APIs que tem dentro da inteligência artificial, né? Então a gente usa Discovery. Por que Discovery? Que é uma das APIs que eu falei que nós treinamos todo dia. Eu tô falando rápido pra caramba, pessoal, mas é por causa do tempo aí, enfim. Dúvidas depois, por favor, me mandem. Mas indo direto ao ponto. Discovery, que é uma das APIs que eu coloquei para falar para vocês, ele é uma tecnologia que descobre coisas. Então, resumo, eu não vou ensinar o meu robô que no PDF, na linha 7 da página 15, ele está falando da troca do pneu X. Não, se alguém já viu o vídeo da BMW, agora, como é que tu tem problema na tua BMW, tu não vai mais entrar num site como tutorial ou ficar olhando o manual dela. Tu pergunta para ela, o carro, furou o pneu, o que eu faço? Parece simples para um monte de gente, né? Vai lá e troca o pneu. Não. Tem gente que não sabe onde é que está o macaco, onde é que está tal coisa. Ele vê em vídeo. Então, tem uma inteligência artificial ali te ajudando a entender do teu carro. O carro, o que acendeu essa luzinha aqui vermelha no lado esquerdo do ponteiro do coisa? Isso é tal e tal coisa. Tá na hora de fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Entender onde é que a gente chegou. Treinar robô não é mais só treinar chatbots. A gente tem que estar pensando no mundo. Hoje, o meu cliente, nós avisamos ele quando tem problema. Tá acontecendo um problema na tal coisa. Por quê? Porque a gente tem que antecipar. Até 5 anos atrás, existiam os famosos ERPs, onde que tu sabe como a tua empresa estava indo. Toda terça-feira eu vendo mais, exemplo. Agora tu não quer mais saber se toda terça-feira tu vende mais. Agora eu quero saber assim, cara, daqui a 15 terças-feiras, se eu fizer isso daqui, fizer aquilo ali, o que vai acontecer? Opa, aí alguém tem que trazer esse resultado para vocês. E aí uma inteligência artificial está aí para nos ajudar. São empresas como a Ezoc, como a IBM, se eu não me engano, tem umas 10 empresas aqui no Sul que são concorrentes nossas, que fazem um trabalho aí de treinamento, né? Mas além de ter a nossa empresa que dá consultorias para esse tipo de coisa, a gente tem um mundo todo de empresas grandes que dentro tem um P&D, tem alguém estudando como melhorar algum processo usando inteligência artificial. Enfim, com isso eu acabo a minha apresentação. Deixa eu tirar aqui da tela a apresentação. Professora Daniela, espero que eu esteja no tempo. Com certeza, Henrique. Nossa, foi muito bacana. Trouxe um montão de informação aí. Eu acho que um monte de provocação também para quem está assistindo a gente, né? Está aqui conosco também o professor Luiz Herculano. A Daiana foi para uma outra sala. O professor Luiz Herculano entrou aqui com a gente para ajudar aí nesse bate-papo, né? Bem-vindo, professor Luiz. E aí, professor, tudo bem? Oi, Henrique, boa noite a todos. Eu queria dizer que eu, assim, achei fantástico, né? Falei ontem, né, na palestra que eu tô aprendendo um monte de coisa nessas atividades, né? Palestra, mini curso, assim, um monte de coisa que a gente não tem noção, né, e não conhece bem. Assim, inteligência artificial, eu acho que é uma das coisas mais incríveis, né? Vou chamar a gente de velho agora, Daniela. Acho que só eu, você, o Henrique é novo, né? Aquele filme, né? Aí, inteligência artificial lá atrás, com Fred Highmore, que contava, né, uma coisa que tinha uma ideia muito uma noção muito idealizada. E aí, você falando isso tudo, eu tô lembrando que eu sou professor de português, né? Eu tenho formação na área da linguística e me lembrou o seguinte: agora eu entendo por que o Chomsky, Noam Chomsky, por que o professor Julius Maro, por que esses caras saíram na matemática lá nos anos
50 e foram fazer linguística no pós-doc, né? Então, isso assim, a área da informática, nesse patamar, ela se intersecciona muito com a área da linguagem, né? E se a gente for pensar o poder, né, o salto evolutivo da linguagem e nos estudos da linguagem para a construção de um robô. Porque, como você colocou, né, você tem que prever muita coisa. E você precisa de uma pesquisa muito ampla que você tem que prever desde uma pessoa que seja um nativo digital, como o público que nos assiste, né? Você tem a galera dos cursos superiores, dos cursos técnicos da área de tecnologia, ou a professora Daniela, que é doutora na área, estudiosa da área, ou pessoas como eu, que são imigrantes, assim, daqueles mais terríveis na área digital. E vocês precisam prever isso. A minha pergunta é o seguinte: como você pensa, né, daqui para frente, essa questão a respeito do ensino? Porque assim, você customiza questões, né, robôs. Eu sou professor de produção textual, né? E eu vejo que daqui a pouco você consegue, não, daqui a pouco não, você deve ter já ferramentas de inteligência artificial para correção de textos. Eu sei que tem para tradução, que revisa, tudo isso, mas você precisa do balizamento humano, né? Então, assim, é muito importante se qualificar. Então, assim, você acha que ainda vai haver espaço para o humano nesse contexto todo de ensino? Acho que foi uma pergunta meio terrível, mas enfim, meio, É bem, assim, meio bem pesada, terrível, mas acho Luiz, que porque, porque se eu for da minha sincera opinião, eu vou dizer foge, né? Mas o ponto maior, ô, Luiz, é que tem espaço. Cara, o que eu mais escuto é: tu tá substituindo gente, tu tá. Meu Deus do céu, existe uma cabeça de que robôs substituem pessoas gigante. E aí que eu acho que a IBM tem um papel fundamental nisso. Tem uma palestra deles aí que eu tenho que achar, eu vou talvez recomendo para a Daniela, ela passa para vocês, mas que eles comprovam que a cada emprego que tu tira, que é um trabalho repetitivo, que era a correção de prova de aluno X, exemplo, né? Um estagiário para corrigir provas do professor, um auxiliar. Cada emprego que tu tira, tu cria com certeza 3 novos empregos. Tipo, olha o retorno de investimento nisso. Tu tá falando de... Só que quem percebeu isso foi China, foi Estados Unidos, foi Canadá. Eles perceberam que se eles colocam pessoas com mais estudo, eles conseguem melhoria de salários, melhoria de tecnologia e todo mundo cresce. Então, nós tivemos, o professor Luiz, até um comparativo, eu faço dentro da Bluesoft um trabalho chamado Entra no Digital, que são vídeos online, lives com alguns especialistas em algumas áreas, né? E teve uma pessoa que nos trouxe uma informação que foi assim: Henrique, há 10 anos atrás, a quantidade de bartender, pessoas que trabalham em restaurantes e bar, é a mesma agora, de 10 anos atrás, é a mesma. E aí tu olha, parece normal, né? Não evolui esse tipo de trabalho, porque é um trabalho repetitivo, chato, que paga mal, infelizmente. É necessário, só que trabalhos que pagam bem, que precisam de estudo, eles estão crescendo cada vez mais. Então, aí tu vê a necessidade de cada vez pessoas estudarem mais, aprenderem mais. Hoje, se tu me mandar um texto, hoje eu peço para o meu cara do marketing, para entrevistar ele, eu peguei o texto dele e mandei o robô analisar, me dizer o que ele achava do texto do cara, sabe? Já tem tecnologia para isso, tu não precisa mais. Eu fiz isso com um. Se eu sou professor, eu já tinha colocado o robô para ser meu ajudante faz tempo, sabe? O ponto é esse, tu pode professora Daniela, usar a tecnologia... O Luiz tinha quantas? 400 ou 600? 400 ou 600 redações para corrigir no finalzinho do semestre. E o Luiz quase enlouqueceu. Eu corrigi 600, mas ainda estão aparecendo mais algumas. Então, assim, vai dar aí umas 700, 800. Não, assim, eu me habituei
ia corrigir em 3 minutos, mas assim, com certeza o robô faz isso muito mais rápido que eu. E seria lindo, assim, seria lindo se o robô corrigisse. 3 minutos Mas eu vai fico pensando, 600. por exemplo, agora, né, a correção do Enem. O Enem, por exemplo, o Enem poderia ser, por exemplo, poderia ter essa ferramenta, porque auxiliaria bastante, mas eu penso que é o futuro. É necessário, mas você precisa do professor, de alguém, como você falou, para poder aparelhar esse robô, né? Para poder Sim, sem ensinar o dúvida. Ele robô aprende as sempre. nuances, Ele né? Que eu aprende. acho que é o que é o mais difícil. Olha que Isso mesmo. legal. Tem uma O pergunta que do que eu Thunder, deixo Dani. claro, professor Luiz, é que a gente tem que olhar para as tecnologias de inteligência artificial como um empoderador. É o cara que diz assim, cara, Uhum. isso vai me ajudar, sabe? Minha mãe foi Legal. professora, eu sempre falei para ela assim, ela foi professora de educação física, e ela era aquela professora que além do físico dava trabalho, né? E aí eu vi ela corrigindo prova, etc. E eu sempre falei para ela assim, cara, um dia eu vou fazer um negócio para a mãe aí que ajude a senhora a não precisar mais ficar fazendo agendamento, porque, pô, tu ainda tem que ter secretária, cara, pô, secretária para agendar coisa, tu ainda tem que ter gente para mandar boleto, tu ainda... Cara, são trabalhos, desculpa, chatos, as pessoas fazem porque elas querem dinheiro. Então, se ela quer dinheiro, bota ela para fazer um outro trabalho que seja legal, que dê grana na empresa e deixa o chato com o robô. Então, o final das contas é isso. Cada vez a gente vai ver mais isso, sabe? O robô empoderando. Sim. Inclusive, professor, tem uma escola em São Paulo que está ensinando vários tipos de profissões a treinarem robô. Tu é professor de educação física. Cara, vai nessa escola ali que eles estão te ensinando a criar um robô para te ajudar. Tá, daí eu perguntei pro meu entrevistado, cara, professor de educação física, dele professor de educação física, o robô tá cuidando para ele dos tipos de aula, tá cuidando do agendamento dos alunos, tá cuidando disso, aí ele não precisa gastar com um monte de outras coisas e ele tem uma mega, tipo, olha o que tá virando, tá muito legal. O profissional acaba se dedicando a outras atividades, né? Deixa aquelas atividades repetitivas ou que são solucionadas sem complexidade, né? Coisas mais básicas, para ele poder fazer coisas mais complexas, né? Como o Henrique exemplificou aí, os robôs, os chatbots, né? Eles auxiliam bastante para responder perguntas simples. Quando a pergunta é mais complexa, aí sim tem a intervenção de um humano, né? Mas nos exemplos que ele colocou, nos exemplos que, porventura, a gente já tenha utilizado aí no nosso dia a dia, tem questões que são muito simples de resolver, muito fácil, muito mais rápido do que conversar com o humano. E é uma tendência mesmo, né? Talvez das gerações que vêm vindo, se acostumarem a usar robôs, né, para resolver questões simples. Por isso, aquele gráfico que o Henrique mostrou também, demonstrando essa preferência, né? Por exemplo, no IFSC Campus Gaspar, se a gente tivesse um robô que respondesse várias dúvidas dos alunos em relação a matrículas, nos auxiliaria bastante, né? Bota um aluno para fazer isso. Os servidores poderiam se dedicar a outras tarefas tão importantes quanto também, né? Mas não repetitivas assim. Então, assim, a gente já vai começando a visualizar diversas soluções que poderiam ajudar bastante, né? Ali, o nosso contexto de instituição. Imagina em outros contextos, né? Professora, um último exemplo, então, né? A minha empresa é focada, a Exoc é focada no ramo de corretoras de seguro, né? A gente faz robôs para essa área, né? A gente automatiza essa área de seguros e a gente tem um robô de auditoria que faz um monte de coisa lá para eles poderem ser mais efetivos e, enfim. E uma das coisas que a gente achou legal foi quando tu fala de as pessoas ainda têm que assinar documento. Infelizmente, a gente ainda tem que assinar alguns documentos papéis, né? Eu tenho esse CPF da empresa, eu tenho esse CNPJ, enfim, mas mesmo assim tem documento ali. Aí tu olha assim, cara, tem que alguém assinar, alguém escrever ABC, mandar para um lugar, alguém ler, ter que jogar no sistema quando não tem que escanear. Aí tu olha, tem tecnologias que nem a AWS, ela consegue fazer leitura de 1000 documentos por segundo.
e ela consegue tirar a informação e jogar na tela para ti, daí tu só diz, olha, para mim essa informação aqui é que é importante. Pronto, tu não precisa nem ter tanto conhecimento técnico, sabe? Tu só precisa ser um fuçador. Então, a maior coisa que eu incentivo as pessoas, os alunos aí até da faculdade de vocês, é ser mais fuçador, sabe? Ter aquela formiga no corpo de, cara, vou atrás, porque quem vai atrás dá um Google, meu Deus, eu fiz uns cursos online, botei ali no Demai de graça, porque daí a gente gosta de, vamos dando curso por aí, meu, tem muita coisa para as pessoas pesquisarem sozinha. Então, assim, usa o conhecimento da faculdade, que tem que ter precisa disso, é a tua base, e vai fuçando mini e outras coisinhas para poder ser especialista em algum assunto, aprender bastante sobre algum assunto, né? Ótimo. Fica bem importante aí na nossa área, né? Principalmente porque a tecnologia evolui muito rapidamente, né? Tem diversas ferramentas, então ser um fuçador, como o Henrique falou, uma característica bem importante que a gente tem que ter, né? E a gente encontra muito facilmente tutoriais, então é só ter curiosidade e colocar a mão na massa e experimentar mesmo, né? Legal. Eu tenho uma pergunta aqui do Tamer, eu vou colocar, aí é uma pergunta que muda um pouquinho o foco. Fala, Luiz. Dani. Pois é, Dani, a gente está com um problema de tempo para começar outra palestra, então. Sim, foi mal. Mas acho que a gente... Então tá, vamos fechar então com essa pergunta do Tamer, pode ser? Tá, em um minuto, fala um pouco mais sobre onde surgiu a ideia para a criação da empresa. Qual foi o maior desafio? Quais conselhos você daria para um aluno que deseja ser dono do próprio negócio? Tá, isso... O resumo, deixa na tela, eu falo bem rapidinho. Sobre onde surgiu a ideia, eu quero resolver um problema. Se tu quer resolver um problema, depois tu vai atrás da parte técnica. Então, primeiro bota na tua cabeça, o que tu quer resolver? Porque criar um produto para ninguém usar não serve de nada e vai ser mais uma startup falida no mercado, tá? Então, valida. Nem que tu valide em Excel o teu negócio, mas faz isso. Se tu quiser validar alguma coisa, a gente tem dentro da Bluesoft tem os heads de startups que tu, tendo uma ideia, eles também te ajudam a entrar num caminho. Então, pode correr atrás, entra na Bluesoft, minha ideia é essa, eles vão te dar um direcionamento. Desafio, cara, desafio é acordar todo dia e trabalhar em 500 coisas, não tem um específico, tem 1 milhão de coisas, tu quer ser dono do teu negócio, não vai cair salário na tua conta, então tu tem que correr atrás sempre. Quanto mais cedo tu validar e as pessoas disserem, cara, que legal que tu tá fazendo, eu até te pago por isso, cara, daí tu tá no caminho certo. Então, eu tive sorte de 2009 eu abri o meu negócio, eu tinha 20 anos, então eu apanhei, vendi o meu primeiro negócio, fali o segundo negócio, agora eu tô no 4º negócio, só pra ter ideia, né? Então, apanhando tu vai descobrir, não vai dar certo no primeiro, infelizmente, tá? E conselho foi isso que eu te falei, aí entra no site da Bluesoft, vê lá sobre startups, participa dos pitch days, que eles ensinam como tu essas ideias e ir para frente. E fica o desafio até, professor, a gente tem um grupo de heads na Bluesoft que está provocando as universidades a mudar o formato do TCC, para poder faz o TCC e ainda faz um dia de pitch. O cara tem que ir lá apresentar para empresários da área dele, para levar a porrada dos empresários. Legal. E dizer assim, cara, eu compraria esse teu TCC, sabe? E se ele ganhar uma nota boa desses empresários, quer dizer que ele está ganhando uma nota boa do mercado, quem sabe ele já sai como um produto e pode ter o seu negócio. Legal. Bacana, Henrique, muito legal. Bacana. Gostei, depois nós vamos conversar sobre isso do TCC. Muito, é verdade. Olha, então, assim, acho que a gente finaliza, mas eu, com aquela vontade de ficar conversando mais, porque foi muito legal, tem muita informação, muito bacana a tua palestra, conversar com você aqui, o pessoal ali também comentou que adorou, viu? Se sinta sempre bem-vindo no IFSC Campus Gaspar, estamos à disposição, nossas portas estão sempre abertas, tá, Henrique? Agradeço muito, muito, muito a tua disponibilidade, a tua simpatia em compartilhar um monte de coisa legal com a gente, tá? Okay, e parabéns pela palestra.
Obrigado, Dani. Obrigado, professor. E qualquer coisa, a gente já sabe, pode contar com vocês. A gente conta no Intra 21. Então, obrigado ontem, hoje e sempre. Um abraço. Obrigada, Obrigado abraço. você, valeu mesmo. Abraço a todos. Obrigada, Luiz. Obrigada a todos que nos acompanharam. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, gente.